E aí, gente boa, Deus abençoe a vida de vocês. Tô aqui pensando, né, por que que não existe judeu pobre? Você já parou pra pensar? Você conhece algum judeu pobre? Eu, pelo que eu conheço, eu só vi judeu rico. Na verdade, eu nunca estive presencialmente diante de um judeu, mas o que a gente olha, ultimamente, os judeus são muito bem-sucedidos e a maioria das pessoas, ou cientistas, né, pessoas relevantes, que são até premiados naquele famoso prêmio Nobel, né, são judeus. E por que será? Quando a gente vai lendo na Bíblia, a gente tenta descobrir esses segredos, né? Porque eles são prósperos, são ricos, abençoados e nós também, às vezes, buscamos isso, né? Prosperidade, buscamos riquezas. E será que existe algum segredo? Será que existe algum detalhezinho que passou despercebido? Outro dia eu vi um rabino, já tem bastante tempo, ele estava ensinando sobre isso. Eu vi já tem muitos anos atrás, eu nem lembro mais quem que era, mas eu vi foi no YouTube, um rabino ensinando por que que os judeus são ricos, por que que eles prosperam, né? E ele falou uma palavra, uma única palavra, que eu lembro até hoje essa palavra, chama Hadzak. Hadzak, que significa esforço. E, se não me engano, eles usaram até uma referência bíblica em Josué, Josué capítulo 1, versículo número 7, né? Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Então, essa palavra esforça-te, ou seja, forte, segundo o rabino, né? Significa Hadzak, que é esforça-te. Então, segundo ele, os judeus, eles é um povo diferenciado pelo esforço e a dedicação em tudo que eles fazem, principalmente no zelo, né, para poder servir o Deus deles, o Deus Jeová, o grande, poderoso Deus Jeová. Então eles dedicam, se esforçam em tudo, né, durante o dia de tudo que eles vão fazer. Eles são totalmente devotos. Tudo existe uma cerimônia, tudo existe um rito ali, né? Para trazer a memória, para devotar aquilo a Deus. Cada coisa que eles vão fazer durante o seu dia. Então eles são extremamente detalhistas e esforçados naquilo que fazem. Talvez isso realmente é uma das coisas que é muito importante para a prosperidade e nós não vemos aqui do nosso lado, né? A gente vê, na verdade, homens que não querem se esforçar, pessoas que não querem se esforçar. Talvez são pessoas que se esforçam apenas para aquilo que é conveniente, aquilo que eles acham que é interessante para eles, mas outras coisas não. Já o judeu, pelo que eu entendi, se esforçam em todas as áreas, são extremamente dedicados. A gente até encontra isso na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus comparando realmente os judeus, né, a uma excelência religiosa. Então, outro dia ele até disse para alguém que se você quer ser justo, você deve ser melhor do que os fariseus, porque eles faziam e dedicavam em tudo que faziam, né? Queriam fazer com excelência, porque na cabeça deles, eles aprenderam que a salvação deve ser conquistada pelo mérito, pelas obras. E nós já aprendemos que a salvação é mediante a graça de Deus. Isso é um favor de Deus. Então é um esforço de Deus e não do nosso. E como que a gente pode conciliar isso, né? Quem será que está certo? Será que é o lado lá dos judeus, que eles vivem uma vida abençoada, próspera, porque eles esforçam, eles acreditam que é pelo esforço. Eles estão ainda na antiga aliança, né, no Antigo Testamento, e lá no Antigo Testamento era realmente olho por olho, dente por dente. Então, ou seja, obediência às leis, como está escrito em Deuteronômio, inclusive Deuteronômio é um livro antes de Josué, que foi uma revisão com toda a lei, ali Moisés revisando com o povo de Israel, toda ali a nova geração, né, ali no final daquele período de deserto, para agora entrarem na terra prometida. Então Moisés, ele vai preparar o povo para poder entrar e Deus vai estar levantando um sucessor de Moisés, que é Josué, para entrar na terra prometida. Mas antes de entrar, esse livro de Deuteronômio, que é antes de Josué, é o livro da preparação, é o livro da revisão, né, da lei, aonde Deus fala, se você obedecer os estatutos que estão escritos aqui, a lei que está escrita aqui, certamente serão abençoados. Então, eles fazem essa revisão, né? Então, vai agora depender de um esforço, uma obediência para eles continuarem sendo abençoados e conquistar terras, né? Agora, por que que nós não somos abençoados?
Às vezes falta a gente interpretar do jeito certo. Estamos hoje na nova aliança, estamos na graça. E nós acreditamos que é Deus que agiu, né? O braço forte do Senhor, é Deus quem agiu primeiro. E onde que nós temos que agir? Qual é o nosso esforço? A gente vai ver também nos evangelhos Jesus fazendo essa transição para a graça, mas ele já ensinando a gente que todo milagre tem que haver uma cooperação da nossa parte. Então você vai ver lá ele mandando os servos lá no casamento encher as talhas de água. Então, ou seja, esforça-te, vai lá, eu vou fazer um milagre, eu vou transformar a água em vinho, mas faça um esforço aí e enche as talhas de água. A gente vai ver também ele falando com o outro, rola essa pedra e Lázaro, né, sai ressuscitado. A gente vai ver ele pedindo os discípulos, né, dando ordem para eles servirem os pães e os pães foram sendo multiplicados. Ele falando com o cego, né, passou o lodo nos olhos, vai lá lavar, o outro pega a sua cama e anda. Esse esforço, meus queridos, é uma cooperação. Então nós devemos nos esforçar para sermos cooperadores com o Senhor. Deus ele trabalha realmente, a ação inicial foi de Deus, a graça é a primeira ação de Deus nessa intervenção para nos libertar. Então foi Deus quem agiu primeiro para libertar o povo de Israel do Egito, do cativeiro, da escravidão. Eles estavam presos, oprimidos, então não teria como eles fazerem nada. A salvação não vem de vós, isso é dom de Deus. E realmente, literalmente, Deus salvou aquele povo, enviou ali Moisés, Deus enviou as pragas, sinais, para poder libertar aquele povo, né? Agora, uma vez que eles estão libertos, saíram do Egito e no deserto, agora o Egito vai ser removido do coração deles, as crenças, as idolatrias, aquilo que estava enraizado vai ser removido para que eles possam entrar, dar lugar à palavra no coração, para agora entrarem na terra prometida. Tem um versículo que eu gosto muito aqui, é o versículo 9, capítulo 1, que diz: Não foi isso que eu ordenei? Sejam forte e corajosos, não tenha medo, nem fiquem assustados, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que vocês andar. Por que ele está dizendo isso? Porque agora eles vão entrar na terra prometida e essa conquista não vai ser fácil. Até então Deus estava cuidando deles no deserto, preparando eles, emancipando eles, dando a eles agora uma maturidade para eles entrar na terra prometida. Porém, essa terra prometida, ela tem morador, ou moradores. Você já ouviu falar, você já viu na Bíblia que as terras tinham lá gigantes, né? Em outros lugares tinham já moradores, eram cidades como Jericó, fortalezas. Então, literalmente, iria acontecer guerras. Deus transformou aquele povo que era escravo em soldados, um exército. Então, agora vai ter que ter o esforço. Olha, eu andei com vocês até aqui, abençoei, preparei, capacitei. Agora vocês vão agir. Agora vai ter que haver um esforço de vocês, porém, eu estarei junto com vocês. Não tenham medo, eu vou estar. Eu lembro quando eu fui ensinar meu filho a andar de bicicleta, né? Então eu comprei bicicleta e ele com medo, né? Não sabia, nunca montou numa bicicleta. Então eu coloquei ele na bicicleta e falei, ó, o papai vai segurando aqui, pode ficar tranquilo. Vai pedalando. E ele segurando o guidão, vai pedalando, pedalando. E eu fui correndo com ele, correndo, dando volta e tal. Quando ele foi perdendo medo, já foi pegando o jeito ali, né? A forma de pedalar, a firmeza no braço. Eu comecei a soltar sem ele ver, soltar a mão do banco, que eu estava segurando o banco. Então eu começava a soltar e eu já comecei a perceber que ele já estava pegando o equilíbrio e já estava andando. E aí eu soltava e ele nem percebia. Aí chegou o momento, e eu com as duas mãos levantadas, eu falei, olha só, Miguel, você tá andando sozinho. E ele olhou e... Só que aí, de repente, ele desequilibrou e já foi querendo cair porque ele percebeu que estava sozinho. Interessante, né? Que quando o filho, ele acredita que o pai está ali segurando, está ajudando, esse filho, ele vai conseguir fazer a fé, né? Agora, quando ele, talvez por um breve momento, ele se torna incrédulo, ele começa a duvidar que o pai está ali, ele vai perder esse equilíbrio. Então é isso que Deus está falando aqui com o seu povo, falando com Josué. Vocês não se preocupem, eu vou estar com vocês. Eu vou ficar olhando vocês guerreando, porque agora vocês são soldados, vocês são um exército, mas eu estarei com vocês. Eu vou estar ali. Pode ter certeza que se precisar, eu vou agir. Mas eu quero ver vocês agora agindo. Então esforce-te. Gente, isso serve para a nossa vida, essa lição, porque a imaturidade da fé é quando a gente quer que Deus faça tudo pra gente. A gente cruza os braços, né? E a gente vai na igreja e acha que Deus
é um passa-fome de culto, que está precisando e está carente de culto, e nós temos que estar ali fazendo culto para ele, e sendo que, na verdade, o Evangelho é uma mensagem poderosa que Deus nos deu a responsabilidade para poder proclamarmos ao mundo. Nós temos que fazer diferença nessa geração. A transformação, ela começou dentro de nós. A obra da salvação, ela se iniciou dentro de nós somos libertos de toda a opressão do pecado, a opressão das trevas. E Deus foi tratando a gente nesse deserto. Talvez você está passando por esse deserto, é um processo mais longo, mas é um processo que Deus está moldando você por dentro, está te fortalecendo, te dando musculatura espiritual no deserto, na escassez. Mas você não vai morrer no deserto, você não vai ficar no deserto. Deus quer que você atravesse o Jordão e entre na terra prometida, né? Que bacana, Deus quer que você entre. Então nós temos agora uma missão, uma responsabilidade, é agora manifestar o reino que é invisível, que está dentro de nós, manifestar ele de forma visível. Então, a transformação, gente, ela deve acontecer primeiro dentro de nós e agora a partir de nós, no mundo aqui fora. Então tenha coragem. Deus está dizendo para mim, dizendo para você, tenha coragem, tenha bom ânimo, porque a obra ainda não acabou. Eu quero usar você agora, eu quero, através de você, eu quero transformar, eu quero impactar lugares, eu quero impactar pessoas, eu quero transformar essa geração. É isso que Deus fala. Esse processo longo que você passou, de prova, de deserto, serviu para transformar você por dentro, libertar você por dentro. Primeiro você foi liberto do pecado, do cativeiro, e Deus foi agora libertando você por dentro, tirando todas as amarras, para agora você ser livre. Você agora é livre. O Josué, ele é a tipologia do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele veio sobre nós, está conosco, para quê? Para nos levar para uma guerra. Lembra que a Bíblia diz que Jesus, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo levou ele até o deserto para ser tentado pelo diabo? Então o Espírito Santo, ele vai nos capacitar para quê? Para nos levar ao deserto para enfrentar o inimigo. Depois que nós enfrentamos o inimigo no deserto e vencemos o diabo, agora nós vamos entrar na terra prometida. Então Jesus, qual era a terra prometida que Jesus entrou? É a terra prometida do nosso coração. Ele veio para conquistar os nossos corações e plantar ali o seu reino dentro de nós. Então, é essa a terra prometida. Você já tem essa terra prometida dentro de você. Você hoje é livre, você está revestido com o Espírito Santo para agora conquistar outros corações para o reino do Senhor. Você faz parte desse plano eterno de Deus. E nós vamos avante, avançando nessa responsabilidade de agora trabalhar e cooperar com o Senhor nessa obra. Tá bom, queridos? Então que Deus abençoe então a sua vida. Essa é a palavra, esforça-te, vamos esforçar. Vamos dar as mãos com o Senhor Jesus, e nós somos chamados para ser cooperadores dessa obra, tá bom? Nós somos importantes para Ele, nós somos o instrumento de justiça que Ele vai estar usando para essa geração. Que Deus te abençoe, então. Muito obrigado. Fique na paz. Tchau, tchau.